Cara, juro por tudo que eu tô contando a real. E se achar exagero, pergunta pro meu copo d'água que tava do meu lado naquela noite que eu não consigo esquecer. Eu me chamo João, nome troca, porque né? Tenho 26 anos, sou da classe média, trabalho de dia num escritório e moro sozinho num apartamento térreo, num prédio velho da periferia. Sempre fui meio sossegado, dessas pessoas que chegam em casa, tramam o jantar, colocam um filme e dormem cedo. Nunca fui de frescura com barulho, mas o que aconteceu comigo foi outra coisa. Foi uma perseguição miúda, discreta, do tipo que vai te corroendo. Tudo começou com umas pequenas esquisitices que eu achei que podia explicar. Primeiro, foi a luz do corredor que eu acendia, e às vezes via o reflexo de alguém passando na janela da sala. Juro que pensei ser minha imaginação. Tava vindo de um período cansativo no trabalho, cabeça cheia, sabe? Aí veio a primeira coisa concreta. Encontrei um pedaço de papel dobrado no capacho da porta. Não era bilhete. Era só um pedaço de jornal, com 2 palavras riscadas de caneta. Fica calado. Tremi quando vi. Eu peguei, olhei para a porta, calei o riso nervoso e pensei: alguém trocou de apartamento por engano, ou bicho do capeta. Joguei fora. Erro meu. No outro dia, eu percebi que a fechadura tinha um arranhão novo. Pequeno, na parte de cima do trinco, do tamanho da unha de um dedo, mas profundo o suficiente para eu perceber que alguém mexeu ali. Liguei para o serviço do prédio. Talvez o zelador tenha trocado algo, né? E o zelador jura que não tinha passado a noite lá. Ele riu, disse: coisa de prédio velho. Mas eu não conseguia parar de imaginar que alguém tinha ficado do lado de fora observando, esperando um momento. Então começou a escalada. Primeiro umas coisas pequenas e invasivas. Minha caixa de correio com a tampa levemente aberta. Uma toalha que eu tinha deixado na varanda em cima do corrimão do varal revirada. O celular no carregador com a barra de notificação travada na hora em que eu tinha ido ao banheiro. Parecia jogo psicológico. Alguém testando limites. Fui trocando as senhas, comprei uma tranca extra, instalei uma lâmpada com sensor. Tudo isso me dava a ilusão de controle, enquanto por dentro eu ficava mais sem sono. Uma madrugada, acordei com o peito apertado. Olhei para o relógio. 2h13. A sensação era de que alguém estava parado do outro lado da cortina da sala, olhando. Não gritei, fiquei imóvel, os dentes batendo, e esperei ouvir o papel de um sapato no piso. Não ouvi nada. Levantei devagar, fui rastejando até a sala. Puxei a cortina, num impulso tremendo. Nada. A janela estava fechada, o ar parado, e a rua em silêncio. No canto da sala, no tapete, havia umas marcas, como se alguém tivesse arrastado o pé com a sola molhada. Pareciam de tênis. Coloquei a mão gelada no peito e jurei que ia colocar câmera na porta no dia seguinte. Digo ia, porque eu demorei. No trabalho, as colegas notaram que eu estava mais calado. Você tá bem? Elas perguntavam. E eu dava um sorriso curto. Quando voltei para casa naquela noite, tinha outra coisa. Uma foto dobrada no capacho. Era uma foto minha tirada do lado de fora, de costas, no corredor do prédio, quando eu fui pegar a correspondência umas semanas antes. Na imagem, dava para ver meu cabelo, a mochila, a camiseta branca que eu estava usando. Era nítido. A foto estava molhada nas bordas, como se tivesse sido deixada na chuva. Sentei no chão, pensando que era brincadeira de mau gosto de alguém do trabalho. Mas ninguém tinha ideia de onde tinha vindo. A coisa piorou quando eu comecei a ter itens desaparecendo de casa. Coisas pequenas. Um par de meias que eu deixei logo ali na bancada. Uma colher que eu usei e deixei sobre a pia. A caixinha de remédio
que eu mantenho por dor de cabeça. Tudo sumindo e depois aparecendo em cantos que eu juro não tinha mexido. Tinha câmeras internas? Não. Mas o jeito que as coisas reapareciam dava a entender que alguém tinha entrado, revistado e deixado só para me mostrar. Tô aí. Uma noite, já sem conseguir dormir, eu vi uma luzinha através da fresta da porta. Uma lanterna, pequena, parada no hall do prédio. Não saí. Fiquei observando por trás da porta, com o olho encostado. A luz se moveu devagar, como alguém checando fechaduras. Ouvi passos lentos, um arranhar metálico e o barulho da fechadura de outro apartamento. Não fui lá fora, claro. Pedi para Deus que aquela pessoa fosse alguém entregando encomenda. No dia seguinte, desci e achei na lixeira do corredor um cartão de visita rasgado, do tipo daqueles que os homens deixam no retrovisor do carro. Tinha só metade do telefone, com algumas letras tachadas. Meu estômago revirou. Tentei falar com a polícia uma vez para registrar, porque, né? A coisa estava saindo de controle. Fui até a delegacia, contei tudo e a atendente me olhou com cara de mais um caso de paranoia. Anotaram. Vamos verificar. E fiquei sem resposta. Voltei para casa com a sensação de que só eu acreditava. Isso me deixou pior. A questão com o medo é que ele se alimenta da sua própria dúvida. Quando ninguém leva a sério, parece que você fica mais exposto ainda. Quando comecei a botar câmeras improvisadas, celular antigo no canto, uma webcam na estante, as imagens mostraram coisas pequenas, mas inquietantes. Em 2 vídeos noturnos, havia um vulto do lado de fora da minha porta. Não entrando, não se aproximando demais, só parado no canto da sombra. Parecia humano, mas a movimentação era estranha. Não olhava para a câmera. Parecia que observava a fechadura, o olho da porta. Em outro vídeo, a câmera noturna pegou um reflexo. Alguém, ou algo, com uma capa escura, se agachando no canteiro do prédio, de costas para a rua. Eu congelei. Mostrei para os meus amigos, e a maioria disse: "Ah, é montagem. Talvez luz." Mas ver aquilo me deixou sem chão. Eu sabia que era alguém. Era pessoal. O ápice foi quando começaram a aparecer objetos junto à minha porta. Uma caneca com café frio, um brinquedo de criança, uma pedra pintada com um olho. Não é engraçado? A pessoa deixava pequenos presentes, como se quisesse instaurar intimidade. Um dia, apareceu uma chave presa no buraco da fechadura, que não era minha. Abri com cuidado, peguei a chave e vi que tinha gravado nela uma letra. Um J. Eu tenho nome com J. Tremi. Foi quando percebi que não era mero desconhecido. Era pessoal demais. A paranoia me consumiu. Eu comecei a vigiar as janelas do quarto, com binóculos pela noite. Me vi transformando em vigia do meu próprio lar. Uma madrugada, ouvi a campainha. 3 toques curtinhos. Tentei não me mover. Tocou de novo e uma voz miúda, quase infantil, sussurrou pelo interfone. "Só abre, sumo já." Eu quase abri. Respirei fundo e ignorei. Depois das 3 tentativas, o barulho cessou. No dia seguinte, a campainha estava com marcas de unhas ao redor. Parecia que alguém tinha batido com as mãos tentando forçar. O prédio inteiro fingiu que não notou nada. Ninguém saiu do apartamento. Ninguém comentou com o zelador. Numa sexta à noite, resolvi armar uma armadilha. Deixei a porta entreaberta 1 centímetro e esperei. Queria pegar aquele desgraçado no ato. O coração parecia que ia sair pela boca. Fiquei escondido atrás do sofá, o celular gravando, respirando baixinho, e fiquei escutando o barulho do corredor. Horas se passaram com nada. Quando eu já estava quase dormindo de exaustão, ouvi o clique da fechadura. Leve, faminto. E senti a porta se mover.
Parecia que alguém empurrou com a unha. Levantei no impulso, sacudi a porta e a empurrei. Ninguém. O corredor vazio, silêncio. Só o ventilador do corredor fanfarreando. Mas no chão, no capacho, havia um bilhete novo. Você não entendeu ainda. Estava escrito com letra de caneta preta torta e havia umas marcas de lama no canto do papel, como se a pessoa tivesse saído correndo na chuva. Depois disso, eu passei a dormir com a faca ao lado. Coisa besta, eu sei, mas me dava um falso conforto. Eu comecei a reparar nas janelas do prédio oposto, nos carros que passavam de madrugada, em qualquer sombra que se movesse. Numa madrugada, olhei pela janela e vi uma figura encostada no muro do prédio de em frente, fazendo movimentos com as mãos, como quem desenha algo no ar. Foi a visão mais bizarra. Ele ficou lá parado por quase 1 hora, como se estivesse rezando ou marcando território. No dia seguinte, a polícia finalmente apareceu no meu prédio porque um morador chamou, reclamando de alguém que batia na porta dos vizinhos e depois fugia. Eu falei com o policial, mostrei as imagens, disse que tinha me vigiado. O policial pegou o pendrive, olhou com cara séria e disse: "A gente vai investigar." E foi só. Investigar, no meu ver, virou sinônimo de não fazer nada. 1 semana depois, cheguei em casa e encontrei o peitoril da minha janela com pimentas secas espalhadas. Uma fileira. Nunca employei simpatia nem nada disso. E aquilo me pareceu uma ameaça pictórica. Quase vomitei. Comecei a sentir uma presença constante, como se alguém respirasse pelo meu pescoço quando eu estava no banho. A tensão se transformou em medo físico. Pavor de abrir a porta, de atravessar a sala, de pedir comida por delivery. Evitava sair à noite, mas ao mesmo tempo, sentia que ficar era mais perigoso. Até que uma noite, já no limite, ouvi passos na cozinha. Pisadas leves, cuidadosas, tipo quem quer ser discreto. Eu me movi devagar, peguei o pau de selfie, meu troço improvisado, e fui na direção do som. A cozinha estava escura, a luz do quadro acesa, com uma sombra passando. Eu empurrei a porta do quarto e me deparei com uma cena que eu não sei se devia agradecer, por ser só isso. Alguém havia sentado na cadeira da cozinha, de costas, uma jaqueta preta molhada. Não tinha rosto virado para mim. Meu instinto foi gritar. O sujeito levantou o braço devagar e ficou na posição de quem se entrega. Quando eu acendi a luz, a cadeira estava vazia. Só havia um bilhete amassado no encosto. Agora vai ser diferente. Fiquei ali, com a luz ligada, tremendo, na minha própria cozinha, e chorei pela primeira vez, sem entender se era de raiva ou de medo. No dia seguinte, eu desliguei a internet, apaguei perfis, mudei rotina. A coisa parecia que tinha se irritado. Não veio logo, mas as mensagens começaram. Recados deixados na portaria com frases soltas. Viu, sem barulho, aguarde. Ninguém sabia de nada. Era um jogo só meu. Eu me sentia observado até quando ia ao mercado, como se tivesse uma sombra me acompanhando por trás das prateleiras. Comecei a desconfiar de todo mundo que olhava para o meu rosto por uns segundos a mais. A gota d'água aconteceu quando acordei com o toque do meu celular. Era uma foto recente da minha janela, tirada de dentro do meu quarto, com o flash refletido no vidro. A câmera tinha captado o reflexo do meu rosto dormindo. A foto vinha com uma legenda: "Acorda." Eu entrei em pânico. Se já estava sendo monitorado de fora, agora alguém tinha conseguido ficar dentro. Tinha uma invasão real. Eu não saía de casa. Chamei um amigo que mora no bairro. Ele veio, ficou 1 semana na minha casa e eu finalmente dormi umas horas. Ele me convenceu a procurar a Delegacia de Defesa da Mulher. Eu não era mulher, mas sabia que lá tratavam casos de ameaça
com mais atenção. Parecia absurdo, mas era o que eu precisava. Alguém que levasse a sério. Eles abriram um boletim, levaram as imagens, perguntaram se eu havia errado alguém, ex do trabalho, treta com vizinho. Eu disse que não. Eles pediram para eu instalar câmera profissional e prometeram ronda. Tiveram algumas visitas. O cara da ronda achou marcas de sapato no corredor do prédio que não batiam com moradores. Nada pegou ninguém em flagrante. A sensação de impotência só aumentou. O que me salvou, e eu digo salvou porque hoje tenho essa história e ainda tô vivo, foi um triz. Uma madrugada, eu acordei com barulho de chave. Pensei que eram ladrões mesmo, do tipo que entra e leva a TV, carteira. Mas o barulho era diferente. Era a chave girando devagar, e dessa vez havia uma voz, baixinha, do lado de fora, encostada na fechadura, sussurrando meu nome. João, João, abre. Eu não abri, minha mão tremia, mas dessa vez eu não vacilei. Liguei para a polícia no 190 com a chamada no Viva Voz. Comecei a gravar vídeo e me escondi no banheiro. A voz ficou, chamou de novo, e do outro lado eu ouvi passos se afastando. Depois de uns 20 minutos, que no relógio pareciam dias, a polícia apareceu, fizeram ronda. Nada. Só pegamos a marca de lama do lado de fora, e pela primeira vez a impressão era clara. Pegadas pequenas, cicatriz de salto de bota, do lado da entrada do prédio. As imagens do circuito de vizinho mostraram uma figura com capuz correndo, entrando num carro velho que sumiu no beco. A investigação nunca chegou a nada. Procuraram nos arredores, revisaram câmeras públicas, pegaram imagens de um carro suspeito, nada conclusivo. Alguns meses depois, o clima foi diminuindo. Os bilhetes pararam. O clássico presente na porta deixou de aparecer e as marcas de sapato cessaram. Eu mudei. Pedi para transferir o aluguel, fechei contrato com outro lugar e me mudei de verdade. Dessa vez, com trancas blindadas. A sensação de segurança nunca voltou totalmente, sabe? Quando estou sozinho em casa, ainda olho o reflexo das janelas. Ainda paro no corredor e penso que alguém pode estar lá. Não mais nas sombras, mas na grande maioria dos meus pensamentos. O que me marcou mais não foi a invasão física. Até porque não cheguei a apanhar, não tive contato direto. Foi a invasão da minha cabeça. Foi dormir com a sensação de que o mundo íntimo, o espaço que eu achava seguro, tinha alguém mapeado. Quem fazia isso sabia o que eu comprava no mercado, onde eu deixava as meias, que hora eu tomava banho. Era stalker com detalhe. A sensação de ser observado 24 horas é mais cruel que qualquer confronto físico. Você começa a duvidar de tudo. Se é impressão sua, se você é alvo, se é coincidência. E quando ninguém te leva a sério, vira paranoia. Que é o que eles queriam, talvez. Hoje, quando eu conto, a galera fica tipo, cara, tu devia ter feito isso, tu devia ter chamado fulano. Mas não é tão simples. O medo te paralisa e a inércia da polícia e do prédio te deixam ainda mais isolado. A lição que eu tirei, amarga, foi: não subestime sinais pequenos, registre tudo, mostre logo e não confie no riso alheio. Se tivesse instalado câmeras melhores antes, talvez tivesse pego em flagrante. Mas se pega e prende, não sei. Às vezes quem vigia é só um fantasma de roupa. Tem uma última coisa. A semana passada, eu encontrei no bolso do meu casaco velho um bilhete amassado que eu não reconheci. Era curto, escrito com caneta azul. A gente tem tempo. Gelou a espinha. O casaco estava guardado numa caixa há meses. Pode ser coincidência. Pode ser resto antigo. Pode ser eu lembrando de tudo com medo. Mas sempre que abro o armário e vejo aquele casaco, a pele arrepio.
E eu prometi para mim mesmo que, se um dia aquele bilhete se repetir, se eu sentir de novo a pessoa na minha casa, eu não vou tentar enfrentar sozinho. Eu não me arrisco mais. Aprendi do jeito mais feio que algumas coisas não se resolvem com bravata. Se você sente que alguém está vigiando, registre, chame gente, faça barulho, porque o silêncio é a maior arma que o perseguidor quer. No fim das contas, conto essa história porque ela me persegue igual ao que me perseguia naquela época. E se você que está lendo, que mora sozinho e acha que não vai acontecer comigo, cuida. Confia nos seus instintos. E se chegar um papel no capacho da sua porta, lê, mas não ignore. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.